Versículo 17 diz: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Você vê aqui na história que acontece o quê? O filho cai em si. Ele cai em si. Como diz na linguagem popular, caiu a ficha. Ele percebe a miséria espiritual que ele estava vivendo. Aquela situação, aquele sofrimento levou ele a acordar. Levou ele a perceber a vida miserável que ele estava levando. Então ele percebe o quanto ele estava errado, o quanto ele era infeliz, o quanto ele estava vivendo uma vida triste. E ele toma uma decisão de pedir perdão ao seu pai, de voltar para o seu pai e pedir perdão, pedir para o pai lhe receber de volta, pelo menos como um trabalhador, se o pai não quisesse recebê-lo como filho. Se as pessoas, que bom seria se todos, assim como esse filho que estava perdido, caísse em si, percebesse a sua miséria e buscasse a Deus em arrependimento. Se as pessoas chegassem a essa situação, às vezes Deus até permite certos sofrimentos na vida das pessoas para ver se as pessoas acordam, para ver se as pessoas percebem que elas precisam de Deus, para ver se elas percebem que aquela vida delas não faz sentido, que só Deus pode satisfazer elas, que só Deus pode lhes dar uma vida abundante e verdadeira. Mas muitas pessoas estão cegas, não percebem. Não são como esse filho que caiu em si, percebeu a sua miséria. E aqui Deus está nos ensinando algo muito importante. Para que um ser humano possa se voltar para Deus, ele precisa perceber a miséria que ele vive. Porque enquanto você achar que a sua vida é boa, que você não precisa de Deus, que você está muito bem, você não vai se voltar para Deus e você não vai ter salvação. Para ter salvação, para ter comunhão com Deus, é preciso antes cair em si. Você tem que perceber o quanto você é pecador, o quanto você tem desagradado o coração de Deus com as suas atitudes, com o seu pecado. Você tem que perceber que você é inimigo de Deus por causa do teu pecado, que você está debaixo de condenação, que o teu pecado vai te trazer morte, destruição, condenação eterna. Você tem que perceber a miséria que você está vivendo no pecado, o quanto você é vazio, o quanto você é triste, o quanto você é infeliz, o quanto você precisa de Deus, o quanto você necessita desesperadamente da presença dEle. Enquanto você não perceber isso, você não vai se voltar para Deus. Então você precisa ouvir a palavra de Deus, olhar para si mesmo e, com a ajuda do Espírito Santo, perceber a miséria que você vive, o quanto você precisa de Deus. Você precisa cair em si. Como é que a gente cai em si? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Ouça o que a Bíblia diz a respeito da humanidade, a respeito daquele que vive no pecado. E reflita sobre a sua vida, como você está vivendo, como você está andando. Pare para refletir, pare para meditar e você vai perceber o quanto você está andando errado, o quanto você está desagradando a Deus, o quanto você está longe e o quanto você precisa de Deus. Você tem que dar atenção à palavra, você tem que ouvir a palavra, você tem que deixar a palavra de Deus entrar dentro do seu coração e assim a luz de Deus revelar as densas trevas que estão dentro de você, para você perceber a miséria que você vive. Somente quando você cair em si, perceber quem você é de verdade, que você não é tão bom assim, nem está tão bem assim.
Só quando você perceber a realidade da sua vida é que você vai perceber que só há solução em Deus, que você precisa de Deus, que você precisa se arrepender, pedir perdão de tudo que você fez de errado e clamar desesperadamente pelo perdão de Deus, pela misericórdia de Deus, para que Ele te salve, para que Ele te perdoe, para que Ele te receba, para que Ele te dê uma nova vida. Isso só vai acontecer quando você perceber a miséria que você vive. Você precisa cair em si, como esse filho perdido. Ele caiu em si, ele acordou para a realidade. Ele percebeu a situação dele, ele viu quem ele era. Ele percebeu que na casa do pai dele ele estaria muito melhor. Antes ele achava que ele estaria melhor longe. Agora ele estava percebendo que ele só seria feliz lá. Então ele estava decidido a voltar para o pai, a pedir perdão, a suplicar por misericórdia, para que o pai o recebesse. É isso que você tem que entender, que você precisa fazer. Você tem que clamar pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus na sua vida.